All right, here's my family. Então essa é a minha família. I just want to thank God for a beautiful wife and 3 wonderful children. E eu agradeço a Deus por ter uma linda esposa e 3 filhas lindas. And I know that there's a good God in heaven that he would give me such a wonderful family. E eu sei que existe um Deus bom no céu por ter me dado uma família tão linda. Amen. So, is everybody here married? Anybody single? Todo mundo aqui é casado? Tem solteiro aqui? Anybody single? Raise your hand. Tem alguém solteiro? Levanta a mão. Still single. Ainda estão solteiros. Well, if God can bless the Chinaman, he can bless you too. Se Deus pode abençoar esse homem chinês, então pode abençoar todos vocês. Amen. So, I'm so honored to be here today. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Thank you so much for taking your time to come this morning. Muito obrigado por tomar seu tempo para vir nessa manhã. And more importantly, God is well pleased that you came today. E é mais importante saber que Deus se agrada que vocês vieram hoje. You see, I'm just a messenger from the Lord. Eu somente sou um mensageiro do Senhor. God sent me all the way from the United States to come share a message with Deus you. me enviou desde os Estados Unidos até aqui para compartilhar com vocês. And I believe this morning, tonight and tomorrow, God is going to speak through me. E acredito que nesta manhã, nesta noite e amanhã Deus vai falar através de mim. And I have the wonderful privilege to travel around the world. E tenho o grande privilégio de viajar por todo o mundo. I've been doing this since 1995, E tenho estado fazendo isso desde 95, when I was 3 years old. quando eu tinha 3 anos de idade. I'm just joking. I'm actually, É brincadeira. in a couple months, I'll turn 52. Na verdade, em alguns meses eu vou fazer 52 anos. Yeah. How many people thought I looked younger? Quantos achavam que eu era mais novo? Oh, I love this church. Já amei a igreja aqui. You see, if you serve God, He'll keep you young. Se você serve a Deus, Ele vai te manter jovem. Amen. The Bible says He'll renew your strength. A Bíblia diz que Ele vai renovar as tuas forças. But also, if you honor your parents, you're promised to live a long life. Mas também, se você honrar os seus pais, é uma promessa que você vai viver uma vida longa. So, young men, honor your parents. Então, jovens, honrem seus pais. And you'll live a long life like me. E vão viver uma vida longa como eu. So let's pray. Father, we thank you for today. Vamos orar. Pai, te agradecemos por este dia. Thank you for my friends here in Fortaleza. Obrigado por meus amigos aqui em Fortaleza. We pray that this weekend our lives would be changed. Oramos que neste fim de semana as nossas vidas sejam That we mudadas, transformadas. That we would lift your name up this weekend. Que levantemos teu nome neste fim de semana. And we would keep our eyes focused on you. E que mantemos os nossos olhos fixados em ti. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Almost said gloria a Dios. Quase falou glória a Deus. You see, I've traveled to over 45 countries. Eu tenho viajado a mais de 45 países. So sometimes I forget where I'm at. You speak Portuguese here, correct? Então, às vezes eu esqueço em que país eu estou. Aqui vocês falam português, né? Now, actually, my father grew up in South America. Na verdade, o meu pai cresceu na América do Sul. In a small country, I think just north of here, Guyana. Em um país bem pequeno no norte do Brasil que se chama Goiânia. A little city called Guiana, desculpa. So I'm just like you. I'm South American. Então, sou como vocês, também sou sul-americano. Amen? Amém? So I love this country. Eu amo esse país. I love this continent. Eu amo esse continente. And I believe God is doing great things throughout South America. E acredito que Deus está fazendo coisas grandes em América do Sul. Just a few months ago, I was actually in Argentina. Alguns meses atrás eu estive em Argentina. And they told me that they were the best in football. E eles me falaram que eram os melhores no futebol. But I said, no, Brazil is the best in football. Mas eu falei, não, o Brasil que é melhor no futebol. Now, how many people love football? Quantos aqui amam futebol? No?
Football, come on. Quem gosta de futebol aqui? I know that's a national sport here, Eu football. sei que é esporte nacional aqui. O You see, futebol. as you would know, in football, there's a goal. Como vocês sabem, no futebol tem o gol, a trave do gol. So the object of the game is to kick the football into the goal. E o objetivo do jogo é você chutar a bola dentro da trave. Yes? You Verdade, understand? né? Vocês entendem? You see, as leaders, as believers, we have a goal in life. E como líderes e crentes, nós temos um alvo na vida. You see, when we come to Jesus, Quando we chegamos a give our life to Jesus, Him. damos nossas vidas a Ele, God has given us a goal. Deus nos dá um alvo. So I want to talk this morning about some of the goals in life as a believer and as a leader in the church. Então, Yes, yes. então, eu vou falar de alguns dos objetivos ou alvos que Deus nos dá como líderes. You understand? Estão entendendo? Okay. So it's very simple. If you want to put the scripture up, it's Mark 12, verse 28 through 30. Então é muito simples e se você puder colocar o versículo Marcos 12, 12, a verse 28 28 through 30. a 31. This is the goal of every leader, of every believer. Este é o alvo, Objective, yeah. o objetivo de cada líder. Oops. It's okay if I use my computer? Yeah. All right. Oh, all right. I'm Chinese, so I love technology. Eu sou chinês, então eu adoro a tecnologia. You see, my dad, even though he was born in South America, his ancestry is from China. Meu pai, mesmo que ele nasceu na América do Sul, ele tem descendência chinês. My mother actually is from the Philippines. E a minha mãe é das Filipinas. You see, and my mother went from the Philippines to the United States to go to college. E minha mãe foi das Filipinas para os Estados Unidos para ir para a faculdade. My dad, he left South America and went to the United States to go to college. E meu pai saiu de América do Sul e foi para os Estados Unidos para estudar na And then faculdade. they met in college and got married, Eles se conheceram na faculdade, se and casaram. that's where I was born in the United States. So Então- I am a citizen of the United States. Então eu nasci nos Estados Unidos e sou cidadão dos Estados Unidos. Just like my friend Renato, he's a citizen of Brazil and also the United States. Assim como meu amigo Renato é cidadão do Brasil e também dos Estados Unidos. Now, most people here, except for Michelle, you're citizens of Brazil, yes? E a maioria de vocês aqui são cidadãos do Brasil, Não. né? Não é certo? I was asking earlier, has anyone seen the movie Superman? Eu estava perguntando mais cedo se alguém aqui já viu o filme Superman, Super-Homem. You know Superman, you know the story? Conhece a história dele? You see, the young boy, Superman, he grew up, okay, on the earth. Então esse menino que é o Superman, ele cresceu aqui na Terra. And all the while, he thought he was from the earth. E todo esse tempo ele achou que ele era da Terra. Until he got a little bit older, Até que ele ficou mais velho he found out that he was from another world. e ele descobriu que era de outro mundo. So just like you are Brazilian, but you're actually from another world. Did you know that? Então assim como vocês são brasileiros, mas na verdade são de outro mundo. Vocês sabiam disso? And just like myself, Assim como eu também. I'm part South American, Sou em parte sul-americano, I'm part Filipino. sou parte filipino. My passport says I'm a United States citizen. Meu passaporte fala que eu sou cidadão dos Estados But Unidos. my Bible, Mas a minha Bíblia, and everybody have a Bible, todos aqui têm Bíblia? says that I'm a citizen of heaven. Na minha Bíblia fala que sou cidadão do céu. Amen? Amém? You see, we're just passing. Is a fire? Tem fogo aqui? Um incêndio? God is calling us. Deus nos está chamando. We're just passing through this earth, this world,
a very short time. Estamos passando por esse mundo, essa terra, por um tempo muito curto. But our true citizenship. Mas a nossa in cidadania heaven. verdadeira está no céu. So while we're here on the earth, we must have an objective. We Então, must have a goal. enquanto nós estamos aqui na terra, temos que ter um And we alvo, um find that objetivo. in Mark 12, verses 28 through 30. E podemos encontrar isso em Marcos 12, 28 And a it's very 31. simple. É muito simples. So if you're taking notes, number one, Então, se você está fazendo our notas, goal as believers is to love God. número um, a nossa meta, o nosso alvo como líderes é amar a Deus. To love God with all your heart. Amar a Deus com todo o coração. Amen? And number two E número 2 is to love people. é amar as pessoas. So you must love God. Então, você tem que amar a Deus. Everybody say love God. Todos podem falar amar a Deus. Come on, say I love God. Falem eu amo a Deus And say I love people. e eu amo as pessoas. Come on, say I love people. Falam eu amo as pessoas. You see, your pastors here, O seu pastor está aqui, Renato, Michelle, Renato e and what's the other guy's Michel name? e Jethro. Jetro. Pastors have a special anointing. Os pastores têm uma unção especial. Not only to love God, but they love people. Não somente em amar a Deus, mas eles amam as pessoas. And I can speak for Renato and Michelle that they really love people. E eu posso falar por Renato e Michel que eles realmente amam as They've pessoas. come to this city because they love people. Vieram a esta cidade porque amam as pessoas. And that is our goal in life, is to love God and love people. E esta é a nossa meta e alvo na vida, amar a Deus e amar as pessoas. Amen? Amém? Let me give you another goal for your Quero life. dar outro alvo para suas vidas. And you can put up 1 John 3:2. Se você pode colocar 1 João 3:2. Another goal in our Christianity is to become more like Jesus. Outro alvo no cristianismo é nos tornar mais como Jesus. You see, the Bible says that when Jesus returns, A Bíblia diz que quando Jesus retornar, we are going to be just like him. nós vamos ser iguais a Ele. Okay? So that means that either Jesus or we are going to have to change. Então isso significa que ou vai ter que mudar Jesus ou vai ter que mudar nós. And Jesus is not going to change. Jesus não vai mudar. That means we are going to have to change to be more like him. Então isso significa que nós temos que mudar para sermos mais como Ele. In the way that we act towards people, Na maneira como tratamos as pessoas, in the things that we say, nas coisas que dizemos in the way that we think. e na maneira que a gente pensa. You see, the Bible says that we have the mind of Christ. A Bíblia diz que temos a mente de Cristo. So we love God, love people, Amamos a Deus, amamos as and pessoas we become more like e nos Jesus. tornamos mais parecidos com Jesus. Do you understand? Entende isso? Now, through life, we're going to go through many challenges, many Durante disappointments, a vida nós vamos passar por muitos desafios, muita decepção, many difficulties, muitas dificuldades you know, with our family, our relationships, com a nossa família, com os nossos relacionamentos, maybe in your marriage, talvez no seu casamento, your children. com seus filhos. So we must stay on course or stay on the right road to life. Então temos que permanecer na trajetória correta nessa vida. How many people here drive a car? Quantos aqui dirigem um carro? Okay, so you're driving a car Você está dirigindo o carro and there's holes in the road. e tem buracos no chão, There's traffic. tem trânsito. That's how it is in life. Things happen. Assim é na vida, as coisas acontecem. You must stay on the course of loving God, loving people, and becoming more like Jesus. Mas você tem que permanecer no caminho de amar a Deus e amar as pessoas. Let me give you e an ser example como here. Jesus. Deixa eu dar um exemplo. You're doing a good job. How's your Portuguese? Como está seu português? O meu português. Let me give you an example. See, I fly on airplanes all the time. Quero dar um exemplo. Eu sempre estou viajando de avião. Anyone flown on an airplane before? Alguém aqui já viajou de avião? Yes? No?
You see, I have flown over 2 million miles. Eu tenho viajado mais de 2 milhões de milhas. Just like when I flew from United States, I flew to Sao Paulo. Como assim eu viajei dos Estados Unidos até São It Paulo? was about a 10-hour flight. Foi um voo de mais ou menos 10 You horas. see, the pilot of an airplane, he sets the instruments. E o piloto de um avião, ele vai armar todos os instrumentos. So hopefully, from Dallas, we can get to Sao Paulo. Para que nós possamos chegar de Dallas a São Paulo. But he doesn't just set the instruments and then go to sleep. Mas ele não vai armar tudo no avião e depois ir dormir. Throughout the flight, he has to keep checking to make sure he's on the right path. Durante todo o voo, ele tem que estar checando que ele está na Okay, do you trajetória. understand? Entende isso? Let me give you an example what happened. Let's see, here it is. Deixa eu dar um exemplo. In 1983, Em 1983, the Korean Airlines was flying from Alaska to South Korea. It was an 8-hour flight. uma aerolínea coreana estava viajando de Alasca à Coreia e era um voo de 8 horas. The pilot set the instruments for the 8-hour flight from Alaska to South Korea. E os pilotos armaram todas as configurações do avião para viajar 8 horas de Alasca à Coreia. And what happened on that flight, the pilots did not check the flight path. E o que aconteceu foi que os pilotos não checaram a trajetória do voo. And the plane started to drift off course just a little bit. E o avião começou a desviar do caminho, só um pouquinho. And 5 hours into the flight, E depois de 5 horas no voo, the airplane was now flying over Russian military airspace. o avião estava viajando sobre o espaço militar de Rússia. And what happened to that airplane, E o que aconteceu com este avião 2 Russian pilots, foi que 2 Fighter pilotos jets. russos aviões de guerra de batalha, the Russian fighter jets shot down that airplane. eles atiraram no avião. And that day in 1983, 269 people died. E naquele dia, no ano de 83, 269 pessoas morreram. They died because the pilot, even though he set the right course to South Korea, throughout the flight, he did not make sure he was on course. Então morreram porque mesmo que o piloto tinha configurado tudo para chegar no caminho correto, ele não checou e verificou que estava ainda no caminho correto e por isso morreram essas So I'm here to tell pessoas. you today, Então eu estou aqui para dizer hoje, you know the goal in Christianity. você conhece o alvo do cristianismo. You know the goal as a leader is to love God, love people, and be more like Him. Você conhece o alvo, conhece os alvos, sabe os alvos de um líder, é amar a Deus, amar as pessoas e ser como Ele. But you must make sure every day Mas todo dia você tem que verificar that you stay on the right que path. você está no caminho correto. You stay on the right course. Você está na trajetória correta. You see, the Bible says here, A Bíblia diz in Matthew 7, Em- verses 13 through 14, em Mateus 7, 13 e 14 that the highway to hell is broad, que o caminho para o inferno é muito largo, the gate is wide for many who choose that way, que a porta é muito ampla para quem escolher esse caminho. but the gateway to life is very narrow and the road is difficult. Mas a porta para a vida é muito estreita. Oh, you got it there. Estreita e apertado o caminho e são poucos que a encontram. You see, you must stay on that road, Então temos que permanecer nesse caminho. and it's going to be a difficult road, E vai ser um caminho difícil. especially if you're in ministry. Especialmente se você está no ministério. People will let you down. As pessoas vão te decepcionar. Offenses will come, the Bible says. A Bíblia diz que as pessoas vão te ofender. People will lie about you, gossip about you. As pessoas vão mentir sobre você, fofocar sobre você. Now, how many people here want to live a godly life? Quantos aqui querem viver uma vida de Deus? Yeah? You want to live a godly life? Leave your hands up. Deixe suas mãos para cima se você quer viver uma vida de You Deus. see, the Bible says all
who desire to live a godly life will suffer persecution. A Bíblia diz que todos que desejam viver uma vida de Deus vão sofrer perseguição. You sure you want the persecution? Tem certeza que você quer a perseguição? Put your hands down. Pode baixar a mão. But here's the good news. The Bible says that you will have trials and tribulation in this world, but Jesus said, I have overcome the world. As boas notícias são que Jesus disse que você vai ter a tribulação nesse mundo, mas que ele venceu o mundo. You have a good pilot, a good co-pilot on your side. It's called Jesus. Você tem um bom copiloto do seu lado. Seu nome é Jesus. You have the Holy Spirit. Você tem o Espírito Santo. You have the Bible to help keep you on the right path. Você tem a Bíblia para te ajudar a manter no caminho correto. Even Renato, Michelle, we were talking on the way here. Estava falando com Renato e Michel vindo para cá. You see, God has given us this Bible Deus nos deu essa Bíblia as our roadmap to life. como a nossa mapa nessa vida. The Bible says there's many teachers out there. A Bíblia diz que tem muitos mestres ou professores, pessoas que ensinam You know, there's por a aí. lot, but you must always check what the Bible says. Mas você sempre tem que estar checando e verificando o que está na Bíblia. Even this morning, if I say anything that does not line up with the Word of God, Se eu dizer qualquer coisa nesta manhã que não está alinhado com a palavra de Deus, this must be our foundation. isso tem que ser o nosso fundamento. And the good thing, God has given us the Holy Spirit. Mas a coisa boa é que Deus nos deu o Espírito Santo. Do they teach on the Holy Spirit in Brazil? Eles ensinam sobre o Espírito Santo aqui em Brasil? You understand? Comprende? Vocês entendem? Compreendem isso? Good. Now, how many people have Jesus in their heart? Quantas pessoas têm a Jesus em seus corações? You know, even my kids, they'll say, well, Jesus is in my heart. Até as minhas filhas, elas dizem, Jesus está em meu coração. And it sounds good, E parece, It sounds soa cute. bonito, soa fofinho. but do you know where Jesus really is? Mas você sabe onde Jesus realmente está? Who knows? Quem sabe? Come on, you're leaders. You can Vocês talk. são líderes, podem falar. Where is Jesus? Onde está Jesus? Anyone know? Alguém sabe? Pastor? He knows? Pastor sabe? The Bible says that Jesus is at the right hand of the Father. A Bíblia diz que Jesus está à mão direita do Pai. So he's really not in your heart. Na verdade, ele não está em seu coração. Like my kids would say, he's upstairs. As minhas filhas falam, ele está lá em cima. You know who's here on the earth? Você sabe quem está aqui na terra? What'd they say? The Holy Spirit. That's right, the Holy Isso Spirit. mesmo, o Espírito Santo. You see, Jesus said when he Jesus- was here on the earth, Quando Jesus estava na terra, ele disse: it's better or to your advantage that I go away because I will send the Holy Spirit. Ele falou, é para o melhor de vocês que eu vá embora, porque então o Espírito Santo vai ficar com vocês. Do you know what an advantage is? Does that translate? Ele falou que é uma vantagem. Vocês sabem o que é isso? Let me give you an example because I know you like football. Eu quero dar um exemplo, porque eu sei Okay. que gostam do futebol. So say we have the Brazilian national football team on this side. Então a gente tem a seleção brasileira desse lado. On this side you have the Argentine national football team. E desse lado tem a seleção argentina. Okay? Brazil over here, Argentina over O here. Brasil está desse lado, a Argentina aqui. Okay. But say here on Brazil team you're only allowed to have 2 players. Okay? Mas vamos dizer que no time do Brasil, Just 2 people. somente pode ter 2 jogadores. Okay? And no goalie. Somente 2 jogadores e sem goleiro. But on the Argentina team, Mas no time de Argentina, they're allowed to have 20 people. eles podem ter 20 pessoas. Okay? And their goal is this small. E Very small. a trave do gol deles é desse tamanho, bem pequeno. The Brazilian team, the goal is from that side to this side. It's very big. Do time do Brasil é daquele lado até aqui, é bem grande. Would you say that the Argentine team has an advantage? Você diria que o time da Argentina tem uma vantagem? Yes?
So yeah, I just want to make sure you understand advantage. Então eu só quero saber que vocês entendem a palavra You see, vantagem. Jesus said, I'm going to give you an advantage. Então Jesus disse, eu vou dar uma vantagem para I'm going to vocês. give you an advantage for your life, Eu vou dar uma vantagem para suas vidas, for your ministry, para os seus for your ministérios, marriage, para o seu casamento, an advantage for your children, uma vantagem para os seus filhos, an advantage for your business. uma vantagem para os seus negócios. I'm going to give you the Holy Spirit. Eu vou dar o Espírito Santo. Amen? Amém? Hallelujah. Let's pray right now. Vamos orar. Lift up your hands Pode levantar suas mãos and say, Lord, I thank you e falar, Senhor, eu te agradeço, that you've given me an advantage. porque você me deu uma vantagem. An advantage over the enemy, Uma vantagem sobre o inimigo, an advantage for my business, uma vantagem para os meus negócios, for my children, para os meus filhos, for my family. para a minha família, In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém. Go to Matthew 16, Quero que abram em Mateus 16, verses 18 and 19. versículos 18 Matthew e 16, 19. 18 and 19. Mateus 16, 18 e 19. You're good. Matthew 16, verses 18 and 19. Oh, there it is. All right. Então, Mateus Go ahead and 16, 18 e 19. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amen. So basically, Jesus is saying three things right here. Então, Jesus está dizendo três coisas aqui. He says, I'm going to build my church. Ele falou que vai edificar a sua igreja. He's going to build his church here in Fortaleza, Ele vai edificar a sua igreja aqui em in Fortaleza, Sao Paulo, em São Paulo, in Africa. na África. He's going to build his church around the world. Ele vai edificar a sua igreja no mundo inteiro. Okay? But he's not only talking about church buildings. Mas ele não está falando de edifícios de uma igreja. Do you know what he's talking about? Você sabe do que ele está falando? What church he's talking about? Que igreja ele está falando? She knows. She's smart. Ela sabe. What's your name? Como é teu nome? Sandra Paula? The Holy Spirit's speaking to you. O Espírito Santo está You see, falando contigo. we are the church. Nós somos a igreja. That's what the Bible says. É isso que a Bíblia He diz. says, I'm going to build my church. E fala que ele vai Within edificar a sua igreja dentro de nós. He wants to equip you Ele quer te equipar to live a full life here on this earth. para viver uma vida em abundância ou ao máximo aqui nessa terra. That even when you go through hard times, difficult times, Que mesmo que você passe por tempos difíceis, you'll be able to endure and finish your race. você vai perseverar e terminar a corrida. He's going to build his church Ele vai edificar a within sua each igreja one of you. em dentro de cada um de nós. Okay? Then he says there that the gates of hell will not prevail. Depois fala que as portas do inferno não prevalecerão. You see, the Bible says that the thief comes to steal, kill, and destroy. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. He wants to steal your joy. Ele quer roubar sua alegria, He wants to kill you and your ele family quer matar você e sua família and destroy your life. e destruir a sua vida. That's the purpose of the devil. Esse é o propósito do diabo. But Jesus said, I came to give you life and life more abundantly. Mas Jesus disse, eu vim para dar vida e And vida that's em why abundância. he says that the gates of hell will not prevail against my church, against my believers. E é por isso que ele fala que as portas do inferno não vão prevalecer Against my contra a minha pastors. igreja, contra o meu povo, contra os meus pastores. The gates of hell will not prevail against your family. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua família. But here's the important part in verse 19. Mas a parte importante está em 19, He versículo says, 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. que fala que eu te darei as chaves do reino dos céus. How do you say keys in Portuguese? Chaves. Chaves. Oh, same, very similar to Spanish. Aham.
Chaves. Everybody say Chaves. Então todo mundo fala chaves. Now, does anybody have keys here? You have Alguém keys to aqui your tem car? chaves pro carro, pra casa? Anyone have keys? Let me see. Deixa eu ver as suas chaves. Bring them up here. I'd run down, but I got their microphone. Come. Vem pra Come on, cá. my friend. Vem pra cá, por That man, favor. what's that? Você, vem pra cá. Como é teu nome? Let me see your keys. His name is Demetrius. Nemetia? Come here, my friend. Come Deixa here. eu ver suas chaves. So, okay, Chavez, you have a Toyota. Yeah, Então Toyota? você tem um Toyota? Thank you. Obrigado. Obrigado. So he has a Toyota, a car or truck. What is it? Você tem carro, caminhão. Car. Okay. And then I see you have some other keys Então, here tem outras for chaves what? aqui pra quê? What's the other keys here? É pra quê? Apartment. Apartment. Okay. Apartamento. Okay. See, keys are very important. As chaves são muito importantes. What do keys do? O que fazem as chaves? Come on, we can talk. Open. Abrem. Keys open doors. As chaves abrem portas. Okay. Keys give you opportunity. As chaves te dão oportunidades. Without this key, Sem esta chave, he's going to walk home. ele vai voltar para casa. Ele vai ir para casa caminhando. Okay, so if I steal these keys from you, Então, se eu te roubar essas chaves, you see that's what the devil's been doing to some of us. isso é o que o diabo tem feito com alguns de He's nós. stealing the keys Ele tem roubado as chaves for things that God has intended for you. para as coisas que Deus tinha proporcionado para nós. Now, keys also do what? They also close and lock doors As chaves também fazem o quê? Fecham e trancam portas to keep the enemy out. para you, my impedir friend. que Obrigado. entre o inimigo. So keys are very important to have. Então é muito importante ter chaves. You see, some of us in our Christian walk, Alguns de nós na nossa caminhada cristã we're not using the keys that God has given us. não estamos usando as chaves que Deus tem nos dado. And that's why you're maybe experiencing defeat or failure in some part of your life. E é por isso que você pode experimentar derrota e fracasso na sua vida. Okay, so he has car keys, keys to his Ele apartment. tem chaves do carro, do apartamento. You see, your car key A chave do carro will not open the door to your apartment. não vai abrir a porta para o apartamento. Okay? And you have keys too? Oh, who else has keys? Quem mais tem chaves aqui? Your keys As suas chaves will not work in his car. não vão funcionar no carro dele. God gives you specific keys for yourself. Deus te dá chaves específicas para você mesmo. Amen? I have car keys, Eu tenho chaves de carro, but my car will not start Renato's. mas Car. a chave do meu carro não vai ligar o carro You dele. have to discover the specific keys that God has given you Você tem que descobrir as chaves específicas que Deus tem te for dado success and breakthrough in your life. para o sucesso e vitória na sua vida. Does that make sense? Isso faz sentido? He says, I will give you the keys of the kingdom of heaven Fala, eu te darei as chaves do reino dos céus to open doors para abrir as for portas new opportunities. para novas oportunidades. Pastor Renato was sharing with me yesterday on the way back from the airport O pastor Renato estava compartilhando comigo quando eu vinha do aeroporto that God had given him a key que Deus tem dado uma chave para ele, for a great opportunity. para uma grande oportunidade. Now, I'm not sure if you've shared that yet. Yeah. But God has given him and your church a new and great opportunity. Então Deus tem dado a ele e a essa igreja uma nova e grande oportunidade. So hopefully today and over the next few days, I want to teach you some keys to the kingdom. Então eu espero que nos próximos dias eu possa ensinar vocês sobre as chaves do reino, So you can have success in your finances, para que possam ter sucesso nas finanças, success in your relationships, sucesso nos relacionamentos, success in your children. sucesso com seus filhos. Amen? Amém? Hallelujah. Father, I pray for my friends Pai, eu oro por meus amigos. that whatever situation they're going through right now, Em
qualquer situação que estejam passando whatever agora, disappointments that they have right now. qualquer decepção que eles possam ter Lord, agora. that you would show them the keys to success. Senhor, eu oro que você possa mostrar para eles Lord, as and chaves do they would sucesso take those keys e que possam tomar estas chaves and lock the door e fechar essa porta, trancar essa porta, that the enemy would not prevail against them. que o inimigo não prevaleça contra eles. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. And Father, they would also take E keys Pai, também oro que eles tomam essas to chaves open new doors para abrir novas portas, for increase. para um aumento, Increase in their finances, aumento nas finanças, increase in their influence, aumento na influência deles, to unlock dreams para abrir os sonhos and visions that you've given them. e visões que você tem dado a eles. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Hallelujah. Now I wish we had a lot more time. Agora, Maybe next time I come. 'Cause agora eu queria ter muito mais tempo, A lot of talvez people- na próxima vez. they don't even understand what the kingdom of heaven is. Muitas pessoas nem entendem o que é o reino dos céus. And that's your true citizenship. Mas esta é a tua cidadania You're a verdadeira. citizen of the kingdom of heaven. Você é cidadão do reino dos céus. You see, even in the life of Jesus, E na vida de Jesus, after he was baptized by John, depois que ele foi batizado por João, you know what the first message that he preached? você sabe qual foi a primeira mensagem que ele pregou? Does anybody know? Alguém sabe qual foi a sua primeira pregação? When he came up out of the water, Quando ele was saiu da água, baptized. foi batizado. then from there he went, maybe I'll teach you on this later, he went into the wilderness to be trained. E depois disso ele foi para o deserto para ser treinado. And when he defeated the devil in the E wilderness, quando ele derrotou o inimigo no deserto, he came out. And in Matthew 4, verse 17, ele saiu. Em Mateus 4, versículo it 17. says, from that time Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. E diz que depois que ele saiu do deserto, ele começou a pregar e pregar, arrependa-se, porque sim, o reino dos céus está próximo. That's the first thing he preached. Essa foi a primeira coisa que ele pregou. He said, repent, the kingdom of heaven is at hand. Ele pregou que arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. You know, I was talking to a man on the airplane yesterday, Ontem eu estava falando com um homem no avião. and he was telling me about all the corruption going on in your country with the government and the politics. E ele me estava falando de toda a corrupção que tem aqui no governo, na política. And I told the man, I said, we're actually having the same problems in the U.S. with E eu our falei, government. nós temos os mesmos problemas nos Estados Unidos com o nosso governo. And actually, just about every country I travel in the world, they're having the same problems E quase todo país que eu viajo no mundo tem os mesmos problemas. in their government, No governo, politics, na política, the economy. na economia. But you understand that what the devil's trying to do is destroy this world. Então, o que o diabo está querendo fazer é destruir esse mundo. So I just want to kind of give you, as a traveling missionary, what I call a global report. Então, como missionário que viaja pelo mundo, eu queria dar um tipo de reporte global para vocês. You know, because you live here in Brazil, in Fortaleza, your eyes, your focus is just on this country or even just this city. Por causa que vocês moram aqui no Brasil, na cidade de Fortaleza, talvez os seus olhos somente estejam focados nesse país ou somente nessa cidade. You see, but as believers, as citizens of heaven, we must have a global or a kingdom perspective. Mas como cidadãos do céu, nós temos que ter uma perspectiva global ou perspectiva do céu. So everywhere I go, there's problems in the government, finances, problems in the family. Todo lugar onde eu vou tem problemas no governo, nas finanças, com as famílias. And that's the goal of the devil, to steal, kill, and destroy. E o alvo do diabo é roubar, matar e destruir. Okay? But let me give you an example. I don't know if this will translate well. Mas eu quero lhes dar um exemplo. My dad, when we lived in the United States, we actually grew up in New York.
Quando a gente morava nos Estados Unidos com o meu my- pai, nós crescemos em Nova York. My dad used to grow tomatoes. E meu pai, ele plantava tomates. They have tomatoes here? Tem tomates aqui? And my dad, he had like the perfect tomatoes. They were just so big. The neighbors used to come and we would give them our tomatoes, and they were like the best tomatoes in the whole block. O meu pai tinha os melhores tomates, eram bem grandes e bem gostosos. E vinha pessoas de todo o bairro querendo os tomates do meu pai, eram os melhores do bairro. So we had the garden over here, Então aqui a gente tinha o nosso jardim. but on the other side we had this big, what we call a compost pit. Mas do outro lado a gente tinha algo que se chama um composto? Sim, Do they have that here? Compost? era um tipo de composto. Okay. So every day my dad would take all the garbage and he would throw it in the compost pit. Então todos os dias o meu pai, ele tomava o lixo e jogava no buraco do composto. And I remember as a young boy, he would send me to the compost pit and it would smell so bad. E eu lembro como um menino que o meu pai me mandava pro buraco do composto And I would e have to cheirava mix tão it up. mal. Eu tinha que misturar tudo. You know? Adubo orgânico. And it would smell really bad. E cheirava muito mal. I didn't like doing it. Eu não gostava de fazer isso. And we would put all the garbage in there and it would start to decay, it would start to smell. E a gente colocava o lixo lá e começava a cheirar, começava a And decompor. After a while, it would start to break down. E depois de um tempo começava a quebrar tudo. Okay? You understand? Decay. Então Breakdown. vocês entendem que ficava Smell. decompondo, se quebrando e fedendo. But then, after a little while, that garbage actually became the perfect soil. Mas depois de um tempo, aquele lixo se tornou no fertilizante perfeito, melhor. And he would take that soil and mix it in where the tomatoes were. E ele tomava esse fertilizante e botava onde estavam os tomates. Are you understand? Does that make sense? Esse faz sentido para vocês? Do they do that here in Fazem isso aqui Brazil? no Brasil? And that's why our tomatoes would be so big and perfect. E era por isso que os nossos tomates eram tão grandes, tão perfeitos. Because it became the perfect soil. Porque era o fertilizante perfeito, And o solo perfeito. that's what I see around the world. E é isso que eu vejo no mundo. That our families are breaking down. As nossas famílias estão sendo quebradas. Governments are falling apart. Os governos estão caindo em pedaços. The financial system is breaking down. O sistema financeiro está sendo todo quebrado nesse Because mundo. the enemy is destroying our families. Porque o inimigo está destruindo The as nossas enemy is famílias. destroying our finances. O inimigo está destruindo as nossas finanças. Okay, but, everybody say but. Mas todos falam mais. As it's breaking down, Enquanto está sendo quebrado, it's going to become the perfect soil vai se tornar o solo perfeito for revival. para um avivamento. Do you understand? Does that make sense? Isso faz sentido? You see, that's why the Bible says that the workers are few. Por isso que a Bíblia diz que os obreiros são You poucos. see, there's coming a harvest here in Fortaleza Está vindo uma colheita aqui para Fortaleza. that you workers here, E os obreiros aqui, just at the right time, no tempo certo, will go and reap a harvest of souls. vão colher uma colheita de Come on, almas. give Jesus. Vamos dar glória para Jesus. So, even though your politics is breaking down and you don't like it, Então, mesmo que as políticas estejam sendo despedaçadas e talvez não nos, but you nos should guste, rejoice because a great harvest is coming. mas devemos regozijar porque vem uma grande colheita. You see,
revival is not going to come through your government or the president. O avivamento não vai chegar através do governo, através do presidente. Revival is going to come through where? Avivamento vem da onde? The church. Da igreja. Remember earlier we said Jesus says, I'm going to build my church. Lembra que a gente falou que Jesus vai edificar And the sua gates of igreja? hell will not prevail As against it. portas do inferno não prevalecerão I'm contra giving you the ela. keys to revival in Fortaleza. Estou lhes dando chaves para avivamento em Fortaleza. Amen? You see now, what's a common fruit that they grow here? Banana. They all like bananas? How many people like bananas? Quantos aqui gostam de banana? So, I love bananas. Eu amo I had one banana, this adoro morning. banana. Comi So, when a hoje. banana grows on the tree, right? Então, uma banana cresce numa árvore, né? At first it's green, Depois está verde. right? And then it starts to turn what? Yellow? E depois fica que cor? Amarelo. So when it's yellow, it's ripe. Então, quando está amarelo, está maduro. And you take it off the banana tree. E você tira da bananeira. And you open it up and you eat it. It tastes so good. Você abre, come e é muito gostoso. Now what happens to that banana if you leave it on too long? O que acontece com a banana se você deixar na árvore por muito tempo? What? It rots. It rots. Apodrece. You see, that also happens with people. Isso também acontece com as pessoas. There's people that you can influence on a daily basis. Tem pessoas que você pode influenciar They're ripe. diariamente. They're getting ripe, Estão ficando maduras, waiting for you to harvest them. esperando para você colher elas. People in your neighborhood, As pessoas na sua vizinhança, maybe people at your job, pessoas no seu trabalho, maybe family members. talvez pessoas da sua família. But what happens if you leave them on the vine too long, they start to ripen. Mas o que acontece se você deixar eles muito tempo no You see, árvore? there's a certain window of time for the harvest. Só tem um tempo específico para a colheita. There's people in your neighborhood that they're ripe, they're ready for harvest. Tem pessoas na vizinhança que estão maduras e estão prontas para a colheita. All it takes for you is a knock at the door. Tudo que é preciso é você tocar na porta. Bring them some açaí or bring them some the cheese bread. Trazer um açaí, um pão de queijo. Right, the cheese bread's popular. Make some cheese bread Faz um pão de queijo para eles. and bring it to them. E traz para eles. Leva they're para ripe. eles. Porque eles estão maduras. You see, because if you don't harvest them, Se você não colher eles, you know what's going to happen? sabe o que vai acontecer? The Jehovah Witness is going to get them. Vai chegar o testemunho de Jeová. The Mormons are going to get Os them. mormons vão chegar. The devil is O going to get them. diabo vai pegar eles. You see, in the United States, this happened back, I believe, in 2001. Nos Estados Unidos, em 2001, A very significant time in the United States on September 11th. We Foi call it tempo- 9/11. foi um tempo muito significante nos Estados Unidos. No 11 de setembro, ou nós chamamos de 9/11, We had what's called the Twin Towers. They were both attacked by terrorism, as torres gêmeas foram atacadas pelo terrorismo. and both towers collapsed. As duas torres caíram. And what happened after that attack in 2001, called 9/11, E o que aconteceu depois deste ataque em 2001 that many people came to the church. foi que muitas pessoas chegaram para a igreja. People were scared. They wanted answers. They Estavam wanted com prayer. medo, queriam orações, queriam respostas. So throughout America, for a few months, churches got very crowded, very packed. Então, por alguns meses nos Estados Unidos, as igrejas ficaram bem lotadas. People were seeking the Lord. As pessoas estavam buscando o Senhor. But then after about a year, Mas depois de um ano, all those people left and went back to the world. todas essas pessoas saíram e voltaram para o mundo. And what happened was the churches in America were not ready. E o que aconteceu foi que as igrejas nos Estados Unidos não estavam prontas. They weren't prepared for the harvest. Não estavam preparadas para a colheita. There was a great window of time for the church for revival in America. Houve um grande janela de tempo para uma colheita nos Estados Unidos, para And we missed avivamento it. lá. E o perdemos. So I pray and I believe that here in Fortaleza, E eu acredito que aqui em That- Fortaleza, at just the right time,
bem no tempo certo, that you're going to be ready for the harvest. vocês vão estar prontos para a colheita. That God is preparing you, He's training you Deus está preparando, treinando vocês for the harvest. para a colheita. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Father, I just pray for my friends Pai, oro para os meus amigos, that when the harvest comes, que quando chegar a colheita, that they would be ready. que estejam prontos, That you're preparing people right now. que esteja preparando as pessoas That- agora, They're ripe. They're ready to receive Jesus. que estão maduras e prontas para receber Jesus. That in this room you would send out workers into the field. E que desta sala você pode And mandar just obreiros para at the right a colheita, time. no tempo certo. Holy Spirit, that you would lead them to the right people Espírito Santo, que você guia eles às pessoas corretas to reap a harvest para colher essa colheita in this city. nessa cidade. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Hallelujah. It's up. You want me to keep going? Take a break. Yeah? You guys okay? What time you want me to go till? Yeah? I can keep going, whatever. Want we go a half hour? Yeah, and I'll finish tonight. I want to give you some more keys to the kingdom. Is Então, that good? eu quero dar mais algumas chaves do reino para vocês, tá bom? You know, because it's easy in here, everybody's happy. Porque é fácil aqui, todo mundo tá But when feliz. you walk out that door and you face real life, Mas quando você sair dessa porta e I want to make enfrentar a sure you vida have the right verdadeira, keys to the kingdom. eu quero ter certeza que vocês tenham as chaves corretas do reino. Okay, well, I remember about 2.5 years ago, God really challenged me 2 anos e meio atrás, Deus me desafiou to know and understand the character of God. a conhecer e entender o caráter de Deus. God says, do you know my character? Do you know what I'm like? Deus me disse: você conhece o meu caráter? Você sabe como eu sou? Do you know my attributes? Você conhece os meus atributos? And I, like most people, I started saying, God, you're a God of love. E então, como a maioria das pessoas, eu comecei a falar: Deus, você é um Deus de amor. The Bible says in 1 John 4:8 that God is love. A Bíblia diz em 1 John 4:8. A Bíblia diz em 1 João 4:8 que Deus é o amor. John 3:16 says, for God so loved the world that he gave his only son. João 3:16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único Right? filho. So we believe he's a God of love, yes? Então acreditamos que ele é Deus de amor. I said, God, you're a merciful God. Eu falei: Deus, você é um Deus misericordioso. Deuteronomy 4:31 says, Deuteronômio for the Lord your God 4:31. is merciful. Fala que o Senhor, seu Deus, é misericordioso. And then I said, God, you're faithful. Aí eu falei: Deus, você é fiel. You're just. Você é justo. You're a God who forgives. Você é um Deus que perdoa. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins. 1 João 1:9 fala que se confessamos os nossos pecados, ele é fiel para Has any- perdoá-los. Anyone ever been sick before? Alguém que já esteve doente antes? Aren't you glad that he's our healer? Não estão felizes que ele é o nosso curador? He's a God of compassion. Ele é Deus de compaixão. And these are all characteristics of God. E são todas características de Deus. What else? What other things? Quais outras What other coisas characteristics tem? Quais can you outras think of? características podem pensar? Come on, you're all joy, Alegria, esperança. hope. Come on, Brazilians. Que mais? Falam, gente. Should we make sure that you're all believers? Courage? Eu Yeah. só quero ter certeza que todo mundo aqui é crente. It's powerful, yes? Ele é poderoso. What else? Que One more. mais? Omnipotent, omniscient. Self-existent. Yes, generous. yes. These are all characteristics of God, and I São- believe them. São todas características de Deus And e eu we believe acredito them. nelas. Nós acreditamos nelas. And we can sit here all morning and just rejoice in all these wonderful characteristics. E podemos sentar aqui a manhã toda regozijando nessas características maravilhosas But- de Deus. But God challenged me. He said, you're missing one characteristic, Mas Deus me desafiou e falou: falta uma característica, one attribute um atributo that is so important.
que é tão importante. And I believe as leaders and Christians, if we don't understand this characteristic, E eu acredito que como líderes, se não entendamos essa característica, we're going to miss out on one of those keys to the kingdom. vamos perder uma dessas chaves do reino. How many people here like to read books? Quantos gostam de ler livros aqui? You read books? Vocês gostam de ler? Okay, so in most books or any book, if you go to the first chapter of the book, E muitas vezes, se você lê um livro e você vê o primeiro capítulo, the first chapter will give you a good indication of the main character of a book. o primeiro capítulo vai dar uma boa indicação da personagem principal do livro It'll basically tell you what the book is like. e vai te dar uma ideia de como vai ser o livro. So a lot of people, when they start reading a book, the So- first chapter will indicate if you're going to continue reading that book. Então, muitas pessoas, quando começam o livro, o primeiro capítulo vai indicar para eles se eles vão terminar o livro ou não. Do you understand? Entendem? And in most books or any book, the author of the book E em muitos livros, o autor do livro will have what we call a bio or biography of the author. vai ter uma biografia do autor. Does that make sense? Isso faz sentido? You know, like Renato. If he was to introduce himself, he would say, Renato, I'm a father, I'm a husband, and I'm a pastor. Então, por exemplo, se Renato viesse aqui para se apresentar, falaria: eu sou Renato, sou um pastor, sou um pai, sou um esposo. So everybody in here has a bio or biography about yourself. Então, todos aqui têm uma biografia sobre você mesmo. You know, so myself, I would say Brian Chu. Eu diria que eu sou Brian Chu. I'm a missionary, Sou missionário, I'm a father, sou pai, I'm a husband, sou esposo, I'm very good looking. sou muito bonito. Just kidding. So, if we want to know about God Então, se a gente quer saber and sobre his Deus, character, conhecer seu caráter, and just like any book, if we want to know about the book, e como qualquer livro, se queremos saber do livro, we should go to the first book of the Bible, the first chapter. temos que ler o primeiro capítulo do livro, Does that primeiro make capítulo sense? da Bíblia. So in the first book of the Bible, the first chapter, No primeiro livro, no primeiro capítulo da Bíblia, there's a characteristic that nobody mentioned today tem uma característica que ninguém falou hoje, that I believe is so important to our Christianity. que eu acho que é muito importante para To understand what nosso God is like. cristianismo, para entender como Deus é, To understand who God is. para entender quem Deus é. So let's go to Genesis 1. Então vamos abrir em Gênesis 1. Genesis 1. You got it there? Gênesis 1, It's in the New Old Testament. no Antigo Testamento. You got it. She's good. All right, Genesis 1. Genesis 1:1. Gênesis 1, Good. What page is that? You got a page number? Maybe they have by numbers here. No, I'm just kidding. Page 29. é página 29, nessa Bíblia. Okay, you there? Oh, you got it up here? Já acharam? No principio? No. No. Let's all read that together. Vamos ler juntos. Criou os céus e a terra. It says, in the beginning, God created the heaven and the earth. Fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. So in the first, how many words is that? 5 words? How many words do you have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. But actually in the first 5 words, Então, nos God primeiros tells you 4 about his palavras, character. Deus nos fala do seu caráter. You know, verses 2 through 26 is wonderful. He talks about how he created the heavens, the earth, the sun, the moon, the stars, the fish, the dogs. Então, versículo 2 a 26 fala como Deus criou o céu, a terra, as estrelas, os animais, as plantas, os cachorros. I actually love verse 31. It says, God saw everything he made, and he said it was very good. E
E gosto como fala em versículo 31 que Deus viu e contemplou tudo que ele tinha feito e So viu que era muito God bom. makes everything, creates everything. Deus faz tudo, criou tudo. And he steps back at his creation. E ele dá um passo e olha para And he says, trás e olha para sua criação. That is really good. E ele fala, isso é muito bom. So here in the first chapter, actually in the first 5 words of the Bible, Então aqui, as primeiras 4 palavras na Bíblia, we see God's bio or God's biography. podemos ver a biografia de Deus. It says, let's just start here, in the beginning. Podemos começar com no princípio. The word beginning in Hebrew means start, head, or first. Então a palavra princípio no hebraico significa começo, cabeça ou primeiro. So beginning means first. Everybody say first. Então o princípio significa primeiro. Pode dizer primeiro? Then it says that he created. Depois fala que ele criou. See, the Bible could have said in the beginning, God is love. Podia ter dito no princípio Deus é amor. He could have said in the beginning, God is mercy. Podia ter dito no princípio Deus é misericórdia. In the beginning, God is powerful. No princípio Deus é poderoso. And those would all have been good things, yes? E todos teriam sido coisas boas, né? But God wanted to let the world know Mas Deus queria que o mundo 2 soubesse important things 2 coisas importantes about his character. Number sobre o seu 1, caráter. Número 1, that I am first. que eu sou primeiro. I am the head. Eu sou a cabeça. Everything begins with me. Tudo começa comigo. Does that make sense? Isso faz sentido? The second characteristic he wanted to let us know that he's a creator. E a segunda característica That he que ele creates queria que things. soubéssemos era que ele é criador. Ele cria coisas. God is first. Everyone say God is Deus é first. primeiro, vamos dizer Deus é primeiro. Everyone say God is a creator. E todos falam, Deus é criador. And I have 3 children, Tenho 3 filhas. and I'm sure it's the same here in Brazil. E creio Mike- que é o mesmo aqui no Brasil. Anytime we do something with our children, Quando fazemos alguma coisa com as nossas filhas, they always want to be first. sempre querem ser a primeira. When we make cookies, Quando fazemos biscoitos, my daughter says, "Can I have the first one?" a minha filha fala, eu posso comer o primeiro biscoito? Is it the same here? É o mesmo aqui? My kids always fight about wanting to be first. As minhas filhas sempre estão brigando sobre quem é primeiro. They say, "I'm first. Fala, eu sou primeiro. I want to go first. Eu quero ir primeiro. I want to be the first one to try that." Eu quero ser a primeira a tentar isso. And we always try to tell our children, based on the Bible, E sempre estamos tentando ensinar para as nossas filhas, baseado na Bíblia, you know, the first will be last, que o primeiro será o último, but the last will be mas first. o último será o primeiro. Or we tell our daughter, well, you should prefer other people before Ou you. ensinamos para nossa filha que ela deveria preferir a outras pessoas antes que ela. But then I started meditating Mas eu comecei a meditar on God, em Deus and I said, well, God says that He's first. e eu vi, uau, Deus fala que Ele é primeiro. And ever since our children, especially our first one, was in the womb, we used to pray over our children. E quando as nossas filhas estavam ainda no ventre, especialmente como a nossa primeira filha, a gente orava muito por So even elas. before our kids were born, we would pray, Lord, let them be like you. E antes delas nascer, a gente orava, Senhor, que elas sejam como você. Lord, let our daughters grow up to be more like Jesus. Senhor, que as nossas filhas cresçam sendo como Jesus. Let them have your personality. Que elas tenham a sua personalidade. Let them be godly children. Que sejam filhas de Deus. So if God's character and nature is to be first, to be the head, to be the start, Se o caráter e natureza de Deus é ser a cabeça, é ser primeiro, you see that's in us as well. então isso também está em nós. You know, so if we keep reading through Genesis, it says that we are created
like what? Like monkeys? E depois, se seguimos lendo, vemos que fala que nós somos criados como macacos. Who are we created in? Como somos criados? We are created in the image of God. Somos criados à imagem de Deus. That's why the Bible says, let us make man and woman in our image. E é por isso que na Bíblia fala que façamos o homem e a mulher à nossa imagem. Now, you saw the picture of my children earlier, right? Vocês viram a foto das minhas filhas? They look a lot like me, Elas parecem muito comigo. a little bit like my E wife. pouquinho com a minha esposa. They're created in our image. São criados à nossa imagem. So if you have your children, Então, se você tiver os seus filhos, they look like you, parecem com você, they act like you, agem como você, they're created after their parents. são criados à imagem de seus pais. So actually lately with my daughters always wanting to be first, I don't correct them anymore. Então, ultimamente, quando as minhas filhas querem ser I said they're primeiras, just like their creator. eu não corrijo mais elas. Eu penso, elas são They como wanna o seu be first. criador. Elas querem ser primeiro. Does that make sense? Isso faz sentido? Let me give you an example in football, Quero dar um exemplo no because I know you futebol. love football. Porque sei que amo o futebol. Now, when the Brazil team goes to the World Cup, Quando a seleção brasileira vai para a Copa Mundial, do they want to come in second place? querem chegar no segundo lugar? Do they want to come in last place? Querem chegar no último lugar? What do they want to do? O que querem fazer? First place. Primeiro lugar. They want to be the head. Querem ser a cabeça. And we want them to win, right? Queremos que eles ganhem, verdade? Nobody goes into a competition wanting to be in last place. Ninguém entra numa competição querendo sair no último lugar. Does that make sense? Isso faz sentido? That's in God's character. Isso está no To caráter be de Deus, first. ser primeiro. That's in our character. Isso está no nosso caráter. It's a good thing. É uma coisa boa. We want our children to succeed, Queremos que os nossos filhos tenham sucesso to do the best that they can do. e façam o melhor que possam. We want our businesses. Queremos que os nossos negócios. We don't open a business to fail. Não vamos abrir um negócio para fracassar. We want our businesses to be the best that they can be in the community. Queremos que os nossos negócios sejam os melhores que possam ser Does na that nossa make comunidade. Isso faz sentido? Because we're created in God's image. Porque somos criados à imagem de We Deus. want our marriages to be the best. Queremos que os nossos casamentos sejam o melhor. We want our marriages to be an example to the unbelievers. Queremos que os nossos casamentos sejam exemplos para os não crentes. God wants to be first. Deus quer ser primeiro. You see, if you want to live a successful, effectful, and fruitful life, Se você quer viver uma vida de sucesso e efetivo, God must efetiva, be in the beginning of everything that we do. Deus tem que estar no começo, no princípio de tudo que a gente faz. God must be first in our marriages, Deus tem que ser primeiro nos nossos casamentos. first in our careers, Primeiro nas nossas carreiras. first in our relationships. Primeiro nos nossos relacionamentos. We must seek the Lord before we start anything. Temos que buscar o Senhor antes de começar qualquer coisa. So before you start a business, seek the Lord. Então, antes de você começar um negócio, busque o Senhor. You got some more time? We'll go a little longer and then we'll finish tonight and tomorrow. Is that okay? Então, eu vou falar um pouquinho mais e a gente 'Cause I termina hoje à noite e I want amanhã. to teach you how important it is to put God first in your life. Eu quero ensinar vocês o quão importante é colocar Deus primeiro nas nossas vidas. Jesus said in Matthew 6, verses 33, Jesus disse em Mateus 6, versículo 33, seek first the kingdom of God, buscar primeiro o reino de Deus. and all these things shall be added to E you. todas essas coisas serão acrescidas. You see, Serão when we acrescidas. seek God first, Se buscamos a Deus primeiro, your marriage will o succeed. seu casamento vai Your ter ministry sucesso. will succeed. O seu ministério vai suceder. Even, is it okay? Even Jesus, what? Jesus taught his disciples how to pray.
Jesus ensinou seus discípulos como orar. The disciple says, teach us how to pray. E os discípulos falaram, Jesus nos ensina a orar. And it's the common prayer in Matthew 6, E a oração de Mateus 6. verses 9 through 10. We call this Versículos 9 the e 10. model prayer or the Lord's Prayer. E a gente chama essa oração uma oração modelo, ou Pai Nosso. You got it up there? Matthew 6, Mateus 6, 9. verses 9 through 10. 9 e Matthew. 10. It says, this is how you should pray. Fala, é Esse- assim que vocês Go ahead, deveriam read it. orar. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. So he said, Our Father in heaven, hallowed be your name. O nosso Pai que está no céu, santificado seja o seu nome. Your kingdom come, your will be done. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. So even there, in our prayers, we must put God first. Então até nas nossas orações, Deus que tem que estar primeiro. Before we ask Him for finances, Antes de pedir pelas finanças, before we ask Him to heal our bodies, antes de pedir por cura, before we ask Him to bless our children, antes de pedir que Ele abençoe nossos we filhos, must put God first and say, God, you're holy. temos que colocar Deus primeiro e dizer, Deus, Tu és santo. Let your kingdom come in my Que life. seu reino venha à minha vida. But we always want to go to God first with all these prayers. Sempre queremos ir a Deus primeiramente nas Lord, nossas I need help in orações. my marriage. Senhor, eu preciso de ajuda no meu Lord, I casamento. need help in my finances. Senhor, eu preciso de ajuda nas minhas finanças. But Jesus teaches His disciples how to pray. Mas Jesus ensina os seus He discípulos said, como first, orar. lift up my name. Ele fala, primeiramente, levanta o meu He nome. said, first, acknowledge who I am. Primeiramente, reconheça quem eu sou. God wants to be first. Deus quer ser primeiro. He wants to be the head, Ele the quer start ser of everything that you do. Ele quer ser a cabeça e o começo de tudo que você fizer. I love this story, Luke 9, verses 57 through 61. Eu amo a história em Lucas 9, 57 a 61. It's titled The Cost of Discipleship. E se chama o custo do discipulado. At this point of Jesus' ministry, he was very famous when he was on the earth. E neste ponto, no ministério de Jesus, ele já era bem famoso. He fed the 4,000, he fed the 5,000. Ele alimentou os 4.000, alimentou os 5.000. He healed many people, he raised people from the dead. Curou muitas pessoas, ressuscitou muitas And pessoas. a lot of people started following the ministry of Jesus. E muitas pessoas estavam seguindo o ministério de Jesus. And people wanted to start helping him in the ministry. E as pessoas queriam ajudar ele no ministério. People wanted to start serving in the ministry of Jesus. As pessoas queriam começar a servir no ministério de Jesus. And in verse 57, E no versículo 57, someone actually came running to Jesus alguém veio correndo para Jesus. and said, Jesus, I will follow you wherever you go. E falou, Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. He was saying, Jesus, I want to serve in the ministry. Ele falou, Jesus, eu quero te servir no ministério. But Jesus told this young man that foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. E Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho de homem não tem onde repousar a What cabeça. Jesus was challenging this young man was, he was letting him know, look, it's E- not going to be easy to follow E me. Jesus estava desafiando esse homem, dizendo, olha, não vai ser fácil me seguir. Because the young man had a problem with comfort and security. He thought being in the ministry was going to be easy. Porque esse jovem tinha um problema com o conforto, ele achou que tudo ia ser fácil. You see, ministry work, church work is very hard. Trabalhar no ministério, trabalhar na igreja é muito duro. It's very challenging. É um desafio. You see, people, they think, well, you just come up here and preach. As pessoas acham que você só chega aqui e começa a And pregar. you preach once a week and the rest of the time you just pray. E você ora você prega uma vez por semana e o resto do tempo você está orando. Or they think the pastor just, he floats on clouds Ou eles acham que o pastor está lá flutuando nas nuvens and just talks to Jesus all day. e falando com Jesus o dia todo. No, it's hard work. Não, é um trabalho I duro. mean, even just this building. Para construir esse edifício. Pastor was telling me how they
built all O this. pastor também estava falando Did the como ele roof. fez tudo isso, fez o teto. You're doing the outreach in the drought. Fazendo o ministério lá no It's a lot of sertão. work. É Even this muito morning, getting trabalho. this set up, it's a lot of work. Até para armar tudo isso para essa manhã é muito trabalho. Look at the second person. Jesus went to him, he said to the young man in verse 59, "Follow me." E a outra disse em versículo 59, siga-me. And the young man said, "Lord, let me first go bury my father." Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go preach the kingdom of God." E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. There it is, Você, porém, Jesus vá talking about the kingdom of God again. e proclame o reino de Deus. E outra vez Jesus falava do reino de Deus. You see, this young man wanted to serve in the ministry. Esse homem queria servir no He said, ministério. "Jesus, my father just passed away. Let me go bury him. Ele falou, Jesus, meu pai faleceu, eu quero And then sepultar ele. after I bury him, then I'll come serve you." E depois eu vou ir te servir. But you have to understand something about this story. Mas você tem que entender algo nessa história. In the Jewish culture, Na cultura judaica, when the son buries the father, quando o filho sepulta o seu pai, he gets double the inheritance. ele recebe o dobro da herança. So this young man had money on his mind. Então esse jovem estava pensando em He said, "Well, dinheiro. let me go bury my father, because then I'll have more money to serve you." Ele falou, deixa eu ir sepultar o meu pai, porque então eu But vou ter Jesus said, mais "Let- dinheiro para te servir. Let the dead bury their own dead. Mas Jesus disse que os mortos sepultem seus próprios Jesus mortos. wants to be first, Jesus quer ser primeiro, even more than money, mais que o dinheiro, even more than your family. mais que a família. The last person said, "Lord, I'll follow you, E a última pessoa falou, Senhor, eu vou te seguir, but let me first go say goodbye to those at my house." mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. And then Jesus says, "No one putting his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God." E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. You see, family relationships are important to God. A família, os relacionamentos são importantes para Deus. But again, God wants to be first. Mas outra vez, Deus quer ser primeiro. Seek first the kingdom of God, Buscar primeiro o reino de and He'll Deus. take care of your family, E Ele vai cuidar de sua your família, children, seus filhos, and your finances. suas finanças. Genesis 1:1 says, "In the beginning, Gênesis 1:1 fala, no God is princípio, first. Deus é primeiro. God is at the head. Deus está na cabeça. God is at the start of everything." Deus está no começo de tudo. I mean, so simple. When I wake up in the morning, É tão simples. Quando eu acordo de manhã, before I check my emails, antes de olhar os meus e-mails, before I check my Facebook. antes de olhar meu Facebook. They have Facebook here? Vocês têm Facebook? Before I even kiss my wife good morning, Antes de beijar minha esposa e dizer bom dia, I lay in bed and say, "God, eu fico na cama dizendo, put you Deus, first today. você é primeiro hoje. I thank you for this day. Eu te agradeço por esse dia. You're more important than Facebook." Você é mais importante que o Facebook. And even on my phone, I'll read a couple scriptures, E eu tiro meu celular, leio algumas passagens na Bíblia. put God first. Eu coloco A Deus simple primeiro. thing like that. Algo tão simples assim. You know, then I'll kiss my wife. E depois vou beijar minha esposa. Then go have some E coffee, tomar um café, you know, wake up my children. acordar minhas filhas. But that's how I start my day. É assim como eu começo o meu dia. A simple thing like that. Uma coisa simples Put, assim. put him first Colocar Ele before I do primeiro. anything. Antes de fazer qualquer coisa. Amen? Amém? So when you understand just that, and we'll talk more tonight about the creativity of God. E vamos falar hoje à noite mais sobre a criatividade de Deus. But understand that God has to be first. Mas entendo que Deus tem que ser primeiro. I even flying to Dallas, I was upgraded actually to first class. Quando eu estava viajando para Dallas, eles me colocaram na primeira classe, na classe executiva. So on first class, the seats they're nice, they're big.
E na primeira classe, as cadeiras são bem grandes, Lot of leg room. confortáveis, tem mais espaço para as They have pernas, good food, tem boa comida. and I liked it. It's nice. Do you fly first class? E eu gostei disso, é muito, It's nice. muito bom. It's very nice. É muito bom. And I used to sometimes struggle with, oh, maybe I shouldn't fly first class because, it's a bad witness. But I said, well, God is first. E antes eu batalhava com isso pensando, God eu is acho que eu first não class. deveria viajar na classe executiva, porque eu tenho que ser um testemunho. Mas So, Deus é de classe executiva, Ele é primeira classe. I remember yesterday sitting in first class, and I was like, this is good. E eu lembro que ontem eu estava sentada na This is primeira good classe food. pensando, isso é bom, é God comida is- boa. If God is first, Se Deus é He primeiro, wants me to be in first Ele quer class. que eu também esteja em primeira classe. And He wants you to E be ele- first. E Ele também quer que você seja primeiro. The best businesses, Tenha os melhores negócios, the best in school, sejam os melhores na escola, the best marriages. tenham os melhores casamentos. You see, that'll be a witness to unbelievers. Isso vai ser um testemunho para os why que are não you são so crentes. Por que você é tão abençoado? Why are you so prosperous? Por que você é tão próspero? Because God is first class. Porque Deus é de primeira classe. I'm first class too. E eu também. And people will say, well, tell me about this God. E as pessoas vão dizer, me fale desse I say, Deus. yeah, He's a first class God. Sim, Ele é um Deus de primeira classe. Amen? Amém? Let's stand up together. Vamos nos levantar juntos. Let's pray. Vamos orar. I know we talked a lot today. Sei que falamos muito hoje, So just repeat after me, okay? então eu só quero que vocês repetem após a mim. Say, Lord Jesus, Senhor Jesus, you are first in my life. você é primeiro na minha vida. Today I commit to put you first. Hoje eu me comprometo a te colocar no primeiro lugar In everything that I do. em tudo que eu fizer. God, when I put you first, Deus, quando eu te colocar primeiro, you'll help me in everything that I do. você me ajudará em tudo que eu faço. Lord, show me areas in my life Senhor, me mostre as áreas na minha vida that I need to put you first. onde eu preciso te colocar primeiro. Let me pray for them now. They could just listen. Agora eu vou orar e vocês podem ouvir. Father, I pray for my friends today Senhor, eu oro por meus amigos aqui hoje. that you would give them the keys to the kingdom, Que você dê para eles as chaves do reino. that you would build your church within each one of them, E que você construa a tua igreja em cada um deles. where the devil has been stealing from them. Onde o diabo tem roubado deles. I say no more in the Eu name of falo Jesus. nada mais disso, em nome de Jesus. Lord, I call them successful in everything that they do. Eu os chamo de bem-sucedidos em tudo que eles façam. And I bless them today E eu os abençoo hoje, in the name of Jesus. em nome de Jesus. Amen. Amém. Come on, give Jesus a Vamos hand. dar glória a Jesus. Hallelujah.